Então, a gente se faz necessário nós falarmos que o nosso evangelho, da maneira que ele foi codificado, da maneira que ele foi estudado, ele forma uma obra que diz respeito à lógica do crescimento espiritual, ou seja, uma lógica de desenvolvimento da moral cristã. Então, se a gente observa todos os capítulos, lê e entende, a gente vai observar que ele mostra-nos como podemos aprender a desenvolver o nosso sentido moral de tudo que existe, de Deus, da espiritualidade e tudo mais. Então, no capítulo 1, eu costumo falar até o capítulo que a gente vai falar, ou seja, dar uma breve explicação para a gente poder entender até o capítulo que nós vamos comentar hoje, que é o capítulo 5. Então, no capítulo 1, eu não vim destruir a lei, ou seja, a lei de Moisés que existia com vários mandamentos, 10 mandamentos, e que foi resumida em 10 mandamentos depois da lei de Abraão, que tinha mais de 600 mandamentos. Jesus não veio destruir ela, mas sim ajudar a fazer cumprir, ajudar no melhor entendimento dessa lei. Isso que é o que explica o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, se a gente estudar bastante ele a fundo. No capítulo 2, meu reino não é deste mundo. Esse capítulo aqui ele mostra que Jesus não é o rei deste mundo como naquela época eles pretendiam coroá-lo como rei. Por mais que ele tenha descendência de sangue real do rei Davi, ele é o rei espiritual, ou seja, o reino dele é espiritual. Até aqui fala bastante sobre Jesus ser o nosso governador espiritual, o governador espiritual do nosso planeta. Capítulo 3. Há muitas moradas na casa do meu pai. Então, nesse capítulo, Kardec já expande o conhecimento de que a Terra é somente um dos planetas habitados. E nós temos milhões de outros, bilhões de outros planetas que também são habitados, ou seja, todos eles são habitados, ou espiritual ou materialmente. Capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Esse daqui ele fala bastante sobre a reencarnação, ou seja, a reencarnação como base para nosso crescimento espiritual. Base para o nosso crescimento espiritual. E no capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, esse é o que fala do consolo, do sacrifício necessário, do sofrimento, que é o que nós vamos conversar hoje. Mas antes de tudo, a gente vai... Deixa ela dar os avisos, não precisa dar aviso? Não tem aviso hoje? O presidente vai fazer a abertura daqui a pouco, então tá. Então aguardamos. Tá bom. Então nós vamos falar hoje do capítulo 5. Vamos lá para o capítulo 5. Capítulo 5, ele tem vários itens, que começa com bem-aventurados os aflitos, a justiça das aflições, as causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições, esquecimento do passado, motivos de resignação, suicídio e loucura, bem ou mal sofrer, o mal e o remédio, a perda de pessoas amadas e mortes prematuras, se fosse um homem de bem teria morrido, tormentos voluntários, a infelicidade real, melancolia, provas voluntárias. É isso daqui. Então vamos resumir um pouquinho. Quando a gente encarna, vou tentar resumir no nosso tempo de palestra para a gente poder entender da melhor forma possível esse capítulo. Então, quando a gente encarna, nós tratamos com a espiritualidade, quando a gente tem méritos, nós conseguimos ajudar a definir o que vai ser a nossa próxima encarnação. Quando não temos mérito, acontecem as encarnações compulsórias. É aquela que a espiritualidade maior, nossos guias e mentores, eles pegam nós como espírito desencarnado e colocam compulsoriamente para uma encarnação, porque eles sabem que é necessário isso. Isso acontece
bastante em mundos mais primitivos, onde que ainda habitam homens das cavernas e tudo mais. Eles não têm noção de espiritualidade, mas eles têm uma noção que existe um ser maior. E acontecem as encarnações compulsórias. No nosso caso, a maioria, não digo todos, a maioria já tem um pouco de mérito para ajudar a definir o que tipo vai ser a nossa encarnação presente, a nossa encarnação futura quando a gente está desencarnado. E esse definir, a gente tem uma lista de causas passadas das frustrações ou dos sofrimentos, e nós temos uma lista de objetivos da nossa missão, ou seja, das provas e expiações. Expiações, quando a gente não fez algo no passado ou prejudicou alguém. E provas, quando a gente se destina a fazer algo de novo, a um novo aprendizado. Então a gente sempre vem com uma prova, ou seja, um aprendizado principal que a gente quer desenvolver. E nesse meio tempo, nós vamos ter as expiações, no qual a gente vai buscar sanar os erros do passado, erros que nós cometemos. Então, quando a gente ajuda a definir, nós temos aquela lista de coisas que os nossos guias nos auxiliam. No entanto, aquela lista ela não é só de uma encarnação, até porque as doses são homeopáticas, são dosados os sofrimentos que a gente pode ter aqui, assim como nós causamos sofrimento ao longo de várias encarnações. Então, nós temos provas, expiações principais, no qual a gente vai dizer assim, vai definir com a espiritualidade que nós vamos resgatar aqueles erros daquela de certa encarnação ou de parte dela, ou aqueles erros relativos a um sentimento de culpa que eu deixei em alguém, ou alguma coisa similar. Então isso a gente trata lá e encarna. O problema maior de tudo isso não é a gente tratar e reencarnar. Por quê? Porque nenhuma encarnação é provisionada ou é planejada para ser falha. Nenhuma encarnação tem um planejamento para a gente chegar aqui e não progredir. Todas elas têm um objetivo principal e provas e expiações. Então nós viemos com a linha do destino, que é aquela que nós vamos fazer tudo que nós planejamos, ou seja, passar por os lugares que passamos, estar com as pessoas que vamos estar. E tem a linha do livre-arbítrio, que é o que é que eu vou fazer com aquela situação que eu passar. Aí daí entra um daqueles itens que eu falei para vocês, que é o bem e o mal sofrer. Eu vou sofrer bem ou sofrer mal? Então, entra nesse item ali. Por quê? Porque todos necessariamente aqui que estão encarnados nesse planeta sofrem. Esse planeta é um planeta que está em desenvolvimento, provas e expiações, no qual tem uma energia ainda, uma aura, que ela não é tão elevada. E por essa aura não ser tão elevada, ele é propício a ter seres encarnados que passam por provas e expiações. E, por causa disso, todos nós que estamos aqui, de alguma forma ou de outra, sofremos. E aí a gente pode pensar, tá, mas aquele que nasceu em berço de ouro, que tem bastante dinheiro, será que ele não sofre? Por que aquele sofre menos do que o outro? Na verdade, todos sofrem. Alguns melhor, outros pior. Mas todos sofrem. Não é porque aquele que tem dinheiro não vai sofrer, ele vai ter outros tipos de sofrimento. Se algum mais necessitado de dinheiro sofre por dinheiro, outros que têm bastante dinheiro às vezes têm um sofrimento de saúde, tem um sofrimento de algum outro fator, de religião, de falta de Deus na vida, de falta de objetivo. Então todos sofrem. Mas nós estamos aqui para evoluir. Então o sofrer é comum a todos os que estão aqui.
No entanto, nós temos o bem e o mal sofrer, que é a nossa linha do livre-arbítrio que eu estava falando. Então, assim, o destino nos colocou aquela pessoa, aquela família, aqueles irmãos do trabalho profissional ao nosso lado. O que é que nós vamos fazer com eles? Ou seja, através do nosso livre-arbítrio, nosso poder de decisão e de escolha, o que é que nós vamos fazer para aqueles seres, para nós passarmos bem essa encarnação? Então esse é o ponto X. A evolução, nós buscamos também, temos que buscar também o conhecimento. Precisamos conhecer mais para também conviver melhor com os nossos irmãos, assim evoluir e deixar de sofrer. Quanto mais evoluídos formos, menos nós sofremos. Então, quando a gente já chega em um patamar superior, nós não sofremos tanto quanto nós sofremos agora. A gente pode observar que Jesus, na sua plenitude, quando estava aqui encarnado, ele não sofreu tanto na cruz. Por quê? Porque ele já entendia o que era sofrimento. Ele sabia que ele precisava passar aquilo. A necessidade de ele passar por aquilo tudo, ele reduziu o sofrimento dele. Por quê? Porque quando ele estava lá no Jardim das Oliveiras, lá fazendo as orações pedindo para Deus se era necessário ele passar por tudo aquilo, ele conseguiu expandir o espírito dele. E essa expansão permitiu que ele tivesse a noção de onde ele se localizava naquele recinto, ou seja, naquele lugar que ele estava, no Jardim das Oliveiras, do átomo ao universo. Quando ele observou tudo aquilo, ele viu a estatura, ou seja, que ele expandiu a estatura espiritual, ele sabia que a missão dele era, a missão a cumprir dele era ser crucificado, estar lá, desencarnar, para que se consumasse o que ele veio fazer aqui. E o que ele veio fazer aqui encarnado era para ajudar o que nós fazemos hoje, o desenvolvimento espiritual. Todo o Evangelho de Jesus Cristo é baseado em fatos espíritas e na vida futura. Até porque, quando a gente observa que o nascer novamente da água, quando a gente observa que Elias deveria ter encarnado, sim, mas Elias já veio na pessoa de João Batista, que foi apontado. Então a gente já começa a perceber que o Evangelho de Jesus Cristo ele é voltado ao espiritual, ao espiritismo. Claro, daí a gente observa que teve distorções em várias épocas, quando a gente vê lá no ano de 300, Constantino, que instituiu os dois concílios de Nicéia e de Constantinopla, onde ele reconheceu que o cristianismo era a religião principal, lógico, cheio de dogmas da Igreja Católica, com o objetivo de bens materiais, de subtrair dos menos favorecidos em virtude da riqueza da Igreja, distorceu-se um pouco o cristianismo. Mas essa distorção foi necessária. Por quê? Porque cada religião, cada seita, cada crença tem uma frequência energética. E cada uma dessas crenças que devem ser respeitadas e que elas ajudam, auxiliam uma parte dos seres. Ou seja, você pode estar em certa crença, em certa religião, mas não se sente mais à vontade naquela, você vai para uma outra, onde que sua frequência está mais adequada. Então é natural que se tenham variações, até porque se não tivesse variações, Deus não permitiria. Então, se Deus permite todas essas variações, essas religiões, é porque é necessário. E como Deus é justo, bondoso, misericordioso, Ele dá oportunidades infinitas a todos nós.